Muito boa tarde para você que veio curtir uma tarde ensolarada aqui junto comigo na sua madrugada, na sua noite, no seu dia. Veja bem, o Estratagema gastou uma baba com iluminação. Você que não sabe, canhão de luz, luzes coloridas, holofote na direita, na esquerda, luz de fundo. E eu tô bem aqui, ó, gravando com a luz solar. Aí que coisa maravilhosa, me deixa ser feliz. Vem aqui comigo porque hoje é dia de aula e vamos deixar de conversa fora, né? Hoje eu vou contribuir mais um pouquinho para sua aprovação. Cada dia de aula aqui no Estratagema é um dia de maior esclarecimento para você. E hoje eu vou compartilhar, como sempre, conteúdo de valor. Vamos falar sobre vocabulário, linguagem formal do texto. Eu tenho um roteiro, você já sabe que eu fico olhando para o lado mesmo, estou sendo conduzida pelo meu brainstorm, pelo meu plano de aula, então vamos lá. Eu anotei como objetivos da aula de hoje, para tornar tudo isso mais didático, você precisa saber em que aula você está de que aula você está participando. 2 objetivos de aula. Primeiro, é fazer você entender como a sua banca avalia a linguagem formal ou não do seu texto. Tá? E como ser formal o suficiente, como fazer determinadas substituições para tornar esse teu texto mais formal, porque isso fatalmente é avaliado pela sua banca. Se a sua banca não coloca lá na grade de correção, né, escolha vocabular, bancas como a FGV são bem claras em relação a isso. Existe na própria grade de correção a nomenclatura a respeito de escolha vocabular. Mas não se engane, ainda que a sua banca não revele isso, quando a gente fala de avaliação em língua portuguesa, a gente fala da avaliação gramatical e a gente fala de avaliação vocabular. Então, as duas questões caminham junto para que você consiga tirar uma excelente nota no quesito que avalia a língua portuguesa. E o outro objetivo da aula é te fazer entender qual é de fato o emprego adequado de determinados vocábulos no texto e como a linguagem formal faz toda a diferença para você que está iniciando os seus estudos. A boa notícia é o seguinte: primeiro, que vindo aqui para o Estratagema, vamos combinar um sentimento aqui de acolhimento, tá bem? Se você está começando agora, você não vai dissertar como alguém que está 20 redações à sua frente. Assim como aquele que está 20 redações à sua frente não vai dissertar como aquele que já treina e já disserta há 1 ano, entende? Então vamos por etapas e eu vou te provar que você pode fazer pequenas modificações no teu texto para tornar essa tua linguagem em mais formal e mais de acordo com o padrão esperado pela banca, que exige de você um texto dissertativo argumentativo. Antes de continuar, nós vamos trabalhar na aula de hoje o seguinte tema. Aguenta aí. Por que o trabalho infantil persiste no Brasil do século XXI? Eu fiz questão de pegar esse tema porque já temos um vídeo aqui no canal que eu ensino o aluno a fazer uma introdução a partir desse tema, tá? Então, se você tem dificuldades ainda para elaborar uma introdução, e uma introdução principalmente, aquela introdução que não exige do candidato um repertório sociocultural, vamos desmistificar isso, né? Parágrafo de introdução não necessariamente exige de você um repertório sociocultural. Você pode guardar um repertório para parágrafos de desenvolvimento. Então, se você ainda tem dificuldades para elaborar a introdução do teu texto, para colocar as primeiras palavras no texto, esse link é para você, porque vai ser muito útil, já que eu te apresento uma das técnicas que a gente pode aplicar para introduzir o texto dissertativo e argumentativo. Vou deixar o link aqui embaixo, depois você visita, salva para assistir no tempo mais oportuno para você, tá bem? Vamos de fato para o nosso conteúdo. E a primeira questão que eu preciso evidenciar e elucidar para vocês é a diferença entre erros gramaticais e de vocabulário, e escolha vocabular. Então, como eu estava dizendo agora há pouco, a sua banca, ela não avalia só questões gramaticais, mas ela avalia sua escolha vocabular. É comum, inclusive, em determinadas bancas, você pegar a correção da sua banca e haver um quesito, um critério chamado imprecisão vocabular. Aí você procura aquilo gramaticalmente e você não encontra referências nesse sentido. O que significa a imprecisão vocabular? Quando você utilizou um vocábulo que naquele contexto ele não é tão adequado. Ou porque foi subjetivo demais. Por exemplo, estou pensando aqui.
a palavra através. A gente aqui no estratagema orienta o aluno. Através, né, literalmente, é sinônimo de atravessar. A luz atravessou o vidro da janela. A luz clareou todo o ambiente através da janela. Então, a luz atravessou o vidro. Tá entendendo isso? Então, às vezes, a escolha vocabular, ela pode ser imprecisa ou ela pode ser perto de uma linguagem mais informal. Então, vamos ver de que modo, na prática, eu separei algumas... A prof vai compartilhar a tela com vocês já, mas eu preciso fazer alguns outros apontamentos. E aí, vamos pensar o seguinte, por que a linguagem do texto... Hoje eu não estou falando de erros gramaticais. O que é erro gramatical? O prof falou do vocabulário, mas eu não falei das questões gramaticais. Gramatical é erro de regência, erro de concordância, crase, erro de conjugação verbal, por exemplo, erros ortográficos, quando você escreve uma palavra de forma equivocada. Então, a tua banca avalia a parte gramatical, mas a escolha vocabular não deve ser negligenciada de jeito nenhum. E por que eu não devo negligenciar a linguagem, a escolha vocabular do meu texto? Por 2 motivos eu anotei aqui. Primeiro, porque garante ao teu texto, dependendo da escolha vocabular, é óbvio, ela garante ao teu texto esse excelente nível de formalidade ao texto. E veja, para você que está começando agora, o que ainda está engatinhando nesse sentido, às vezes, simples trocas vocabulares já funcionam melhor na apresentação do teu texto. Então, eu anotei alguns exemplos. Se você usa a palavra importante, você passa a usar relevante. Se você utiliza o porquê como justificativa, utilize o porquanto, que é muito mais bonito, mais formal, né? Se você utiliza a palavra muito, você passa a utilizar a palavra significativo. Se você utiliza governo, você passa a utilizar máquina pública. Então, para quem está começando, principalmente, essa é uma dica muito valiosa, porque não necessariamente você vai conseguir construir, num primeiro momento, um texto com as melhores escolhas gramaticais durante todo o tempo, em todos os parágrafos. Mas a gente começa fazendo mudanças pontuais como essas aí que eu sugeri para vocês. Além disso, você não deve negligenciar as questões vocabulares do teu texto, porque boas escolhas vocabulares, na verdade, te ajudam a preencher as linhas do texto. Às vezes você é econômico demais e objetivo demais na forma como você apresenta uma ideia, né? Uma frase, um argumento seu. E a escolha vocabular serve para tornar mais robusto aquele argumento, aquela tua ideia e defesa de ponto de vista. E a gente torna, inclusive, além de argumentativamente, né, mais aprofundada aquele ponto de vista, a gente torna mais formal. Quer ver? Troque isto por isto. Esse é o jogo, tá? Troque isto. Sabe-se que o Brasil contemporâneo apresenta mazelas intrínsecas à sua sociedade. O que são mazelas intrínsecas? Eu troquei problemas por mazelas. Olha aí, já podemos trabalhar o vocabulário, né? Eu incluí a palavra intrínsecas, então apresenta problemas em sua realidade. Não, apresenta mazelas intrínsecas, ou seja, que estão arraigadas em sua realidade. Então a gente faz enxertos também. Quando a prof disse que a escolha vocabular te ajuda a preencher as linhas do texto, é que muitas vezes as escolhas vocabulares te ajudam a fazer determinados enxertos como esse. Por outro lado, eu quero que você perceba. Por que eu disse que troque isto? Você deve estar pensando assim, nossa, prof, qual o problema dessa frase, né? Sabe-se que o Brasil contemporâneo apresenta mazelas intrínsecas à sua realidade. Eu disse para você trocar isso por outra coisa. Bonito, né? Mas olha aqui, o teu texto não é construído a partir de escolhas vocabulares. Aliado a isso, você precisa somar a sua frase, a sua oração, informatividade, defesa de ponto de vista. Tem que ter conteúdo, porque se o teu texto for construído assim como os caveirões, né? Pelo menos a gente chama de caveirões, a gente chama de esqueletos, aquelas estruturas de texto que são pré-prontas, que vocês só vão incluindo determinadas partes e pedaços do texto. Quando o teu texto ele é formado na maior parte por estruturas assim, que são bonitas, né? Bem construídas e formais, mas falta informação, falta recheio nesse texto, aí a tua banca entra de sola, tanto na questão da argumentação quanto na abordagem do tema, tá? Então, um bom texto, ele não é construído só por frases de efeito, como essas, tá? Então, troque isto por isto. Agora vem a segunda parte.
No Brasil contemporâneo, eu disse assim na primeira, sabe-se que o Brasil contemporâneo apresenta mazelas intrínsecas à sua realidade. Eu troquei por, no Brasil contemporâneo, a pobreza é intrínseca. Eu não disse a mazela é intrínseca, não, eu já disse qual é o problema intrínseco à realidade brasileira. Então, cuidado para o seu texto não ficar prolixo, tá? Você entendeu o que é prolixo quando a prof diz que tem informações demais e pouco conteúdo, tá? No Brasil contemporâneo, a pobreza, já disse qual é a mazela, é intrínseca à realidade de muitos brasileiros. E eu não paro a minha frase por aí. E agora a gente já parte para outro terreno, que eu não vou semear muito esse terreno, porque não é da alçada da aula de hoje. Não é esse o objetivo. Mas eu prossigo a frase, para continuar o aprofundamento argumentativo. Então eu disse que a pobreza é intrínseca à realidade de muitos brasileiros, continua a frase, a argumentação. Haja visto o panorama de desigualdades sociais vigente, argumentação, tá? Então, cuidado com o texto prolixo. Por outro lado, a escolha vocabular te ajuda a preencher linhas do texto. Agora sim, vamos de fato para a nossa apresentação de material. Eu quero tornar tudo isso que eu estou falando para você mais concreto. Eu já te disse que eu trabalhei esse parágrafo de introdução aqui lá na aula sobre como fazer uma introdução sem dificuldades. Esse é o nome da aula, inclusive. Introdução sem dificuldades. E agora a gente vai avaliar a questão da escolha vocabular. Por quê? Tudo que está em cinza foi pensado para um texto argumentativo em que o vocabulário não necessariamente foi informal, tá? Mas um vocabulário mais objetivo, mais conciso. E eu vou te mostrar por A mais B que o vocabulário, a escolha vocabular, te ajuda a tornar o teu texto maior em termos de preenchimento de linhas. O que está em azul foi pensado para um texto dissertativo argumentativo de 30 linhas. E você vai observar que, basicamente, em termos de conteúdo, a gente não faz mudanças significativas, tá? Em termos de informação. É justamente enxerto de vocabulário ou algumas modificações vocabulares é que vão conduzir aí o número de linhas dessa minha introdução. E eu começo assim, ó. Porque o trabalho infantil persiste no Brasil do século XXI. Nos semáforos, na produção artesanal e em atividades familiares, olha aqui, ó, eu fiz uma espécie de enumeração e eu falei nos semáforos, na produção industrial e atividades familiares. Olha como eu trabalho esse vocabulário aqui embaixo, tá? Nos semáforos, isso é enxerto de vocabulário dos centros urbanos. Confere, isso aqui eu tô colocando a mais, ó. Na produção de artesanatos regionais, não na produção artesanal, na produção de artesanatos regionais. Ou em atividades, aqui em cima eu coloquei atividades familiares, aqui embaixo eu coloquei em atividades da própria economia familiar. Então, olha, em termos de preenchimento de linhas, olha a diferença. Aqui eu parei no início da segunda linha e aqui eu já estou no início da terceira linha. Veja como o vocabulário é importante para preencher as linhas do texto, você achando que a gente preenche as linhas do texto só com argumentação, defesa de ponto de vista e repertório sociocultural. Não, tá? Por isso a gente não negligencia o vocabulário do texto. Aí eu prossigo. Vamos ver o que eu trouxe aqui em cima, ó. O trabalho infantil é um reforço econômico para muitas famílias que passam por crises financeiras. Olha, eu exemplifiquei o trabalho infantil e fiz uma explicação breve aqui na minha frase. Vou colocar de outra cor só para não confundir, tá? Não, vou colocar de amarelo também, e aqui embaixo de verde. Quando eu digo aqui em cima, ó, o trabalho infantil é um reforço, aqui embaixo eu disse o emprego de mão de obra infantil. Olha aí como o meu vocabulário faz enxerto. E eu disse aqui, é um reforço, representa. Você confere que o representa é infinitamente mais formal do que o é? Até porque o excesso de o verbo ser no texto, ele pode tornar o teu texto mais expositivo. Então, a gente anda com o pé atrás e evita, tá bom? Então, o trabalho infantil representa, aqui eu vou colocar de outra cor, como troca de vocábulo, pode ser? Um reforço econômico para muitas famílias, e aqui eu disse assim, ó, que passam por crises financeiras. Vou trocar o vocabulário. Famílias assoladas, não famílias que passam por, famílias assoladas, famílias vitimadas por essa crise financeira. Aqui, necessariamente, eu não fiz um enxerto de vocábulos, não considerei isso. Uma vez eu fiz a troca mesmo, de que passam por crises financeiras pelo termo assoladas, tá? Que é um pouco mais formal. Então, veja que logo no meu primeiro período de introdução, eu tenho
3 linhas aqui em cima e aqui embaixo eu já tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não se preocupe que isso aqui numa folha de redação, o parágrafo inteiro, né? Eu coloquei aqui embaixo para vocês verem, ó. Isso tem lá na aula de introdução, tá? Direitinho. Mas aqui eu tenho 4 linhas numa folha, né? Numa redação manuscrita, e aqui eu tenho 7 linhas, o que tá em azul, tá? No computador a gente coloca uma letra gigantesca para ficar mais fácil a visualização de tudo. Segundo período da minha introdução, eu digo assim, ó, por outro lado, esse por outro lado, que tipo de troca que eu fiz? Olha lá embaixo. Eu fiz uma troca apenas de vocábulo, né? Em contrapartida, é muito mais formal do que por outro lado, né? Por outro lado, não é informal. Gente, presta atenção. Existe uma diferença entre ser informal, tá? E haver um outro vocábulo que faça a substituição que seja mais formal ainda. Por outro lado, é formal, mas em contrapartida é mais formal ainda. Confere isso? Então, por outro lado, não é errado. Eu prossigo. Por outro lado, é inegável que essas crianças sofrem prejuízos. Olha como eu fui econômica aqui. Olha só como eu fui econômica. É inegável que essas crianças sofrem prejuízos. Como que isso aqui funciona para um texto de 20 linhas? Que você precisa ser assertivo, direto e mais objetivo. Para um texto de 30 linhas, é inegável que existem prejuízos para quem? Que essas crianças sofrem prejuízos? Que existem prejuízos para as crianças vitimadas por essa circunstância. Eu vou colocar esse vitimadas por essa circunstância aqui como um termo extra, vamos dizer assim, né? Em que eu trabalhei o vocabulário, fiz outras escolhas vocabulares para alongar essa minha oração, tá? Então é inegável que existem prejuízos para as crianças. Aí eu podia ter parado aqui, ó. Que crianças? Vitimadas por essa circunstância. Depois que eu digo que as crianças sofreram algum prejuízo, eu exemplifico, né, o tipo de prejuízo. Veja bem, como o abandono de estudos. Vamos ver de que modo eu posso trazer isso em termos de escolha vocabular para tornar o meu texto ainda maior e mais formal. Como o abandono de estudos, o como pode ser modificado, pode ser substituído, por a exemplo de, tá? E aí, prof, eu vou usar um ou outro. Normalmente no texto a gente usa os dois, tá? O texto é grande, de 30 linhas, de 20 linhas a gente usa os dois também. Então, a exemplo de, a da evasão escolar. Eu não coloquei abandono dos estudos, eu vou colocar isso aqui de rosa também. Eu troquei, em termos de formalidade, abandono de estudos é menos formal do que evasão escolar. Confere? E aí, em termos de trabalhar a argumentação, a gente sempre prossegue a frase, gente, sempre dá para prosseguir, né? Eu, nas aulas de desenvolvimento, eu sou bem enfática em relação a isso para os meus alunos, né? O texto dissertativo argumentativo é um texto composto por detalhamentos. Então, a gente insiste em detalhamentos, a gente esmiuça bem, porque o corretor, ele corrige o que está escrito e não o que ele depreende daquilo que você quis dizer. E aí a gente detalha, ó. Eu não parei por aí, eu acrescentei uma informação extra aqui, ó. Vou botar de verde. Tão comum em situações como essas. Que situações como essas? O trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, análogo à escravidão, coisa nenhuma. Desse modo, o trabalho infantil, deixa eu ver se isso aqui está saindo da minha tela direitinho. Aham, está. Que bom. Desse modo, o trabalho infantil persiste no Brasil. Olha só, à vista disso e desse modo, acho que os dois estão super ok. Você pode usar os dois, eu uso os dois em momentos diferentes do texto. E eu vou colocar isso aqui de rosa, porque ele está fazendo uma substituição do vocábulo ali em cima, beleza? Mas não que um seja mais formal do que o outro necessariamente. Então, o trabalho infantil persiste no Brasil. De que modo eu trago isso ali embaixo? O trabalho infantil persiste no Brasil? Persiste no panorama social brasileiro. É assim que você faz enxertos no texto, troca os vocabulários, né, para trechos um pouco mais formais, sem ter um texto prolixo. O trabalho infantil persiste no panorama social brasileiro. Aqui eu digo devido às, e ali embaixo eu troco por um. Devido a já é formal, minha gente. Aqui embaixo eu troco por um ainda mais formal, como produto de, tá? Pronto, aguenta aí, tenha paciência. Empresas privadas e governo. Agora para aí, o pulo do gato. Empresas privadas e governo. Quando você estiver construindo seu texto e você estiver elaborando suas frases, aí seus períodos, se você observou que tem frases que estão ficando curtas demais, a gente tem duas possibilidades aí de ocorrência. Primeiro, às vezes é uma questão de argumentação mesmo.
Tá faltando técnica de texto dissertativo argumentativo para você dar essa robustez, esse solo bem sedimentado, né? E um argumento aprofundado, o que torna naturalmente a frase maior, tá? Mas você também pode trabalhar o vocabulário. Então, ou a frase está saindo curta demais porque você não está apresentando estratégias argumentativas o suficiente, ou porque não está havendo um excelente trabalho em termos de escolha vocabular. Aqui em cima eu trouxe empresas privadas. Aqui embaixo eu trouxe empresas privadas, não, interesses, devido às empresas privadas, não, como produto dos interesses. Então isso aqui é enxerto. Confere, ó. Interesses de empresas privadas, eu repeti. Confere, a palavra interesse é que surgiu ali como enxerto vocabular. E quando eu falo de governo, eu não falo devido ao governo, eu falo devido à ineficiência. Calma aí, que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pronto. E aqui embaixo, eu falo de ineficiência da máquina pública. Eu vou colocar tudo isso aqui em verde, tá? Porque ineficiência foi enxerto que eu fiz ali e máquina pública foi uma substituição que eu fiz da palavra governo. Tá bem, eu não sei se fui clara o suficiente e se vocês entenderam. Foi a forma como a professora encontrou de mostrar para vocês na prática como o texto dissertativo argumentativo ele é construído a partir de escolhas de vocabulários. E é por isso que a sua banca avalia também a escolha vocabular. Porque ela sabe que a escolha vocabular é capaz de tornar a tua argumentação às vezes mais consistente, mas também cada vez mais formal, tá? E aqui embaixo, para você observar por fim, a diferença entre um parágrafo e outro. Os dois parágrafos são formais, gente. Esse aqui eu recomendo para um texto que você tem apenas 20 linhas. As bancas estão, ó, até a tampa de redações de 30 linhas em que o texto é só preenchido com frases de efeito, porque normalmente muitos cursos ensinam isso por aí, né? Uma frase que você sai colocando conteúdo em partes específicas do texto. Aí o que as bancas têm feito? Elas têm reduzido o número de linhas que esse candidato tem, porque aí não tem jeito. Se você preencher um parágrafo de introdução de 20 linhas, por exemplo, que tem aproximadamente 4 linhas que você reserva para introdução, se não tiver conteúdo ali, a nota dele despenca consideravelmente. Não dá mais para preencher com estruturas pré-prontas de texto, entende? Então, olha, prepare o seu print aí a melhor, né? Salve em assistir mais tarde para depois você voltar aqui, anotar esse material para você pensar melhor em relação ao que você pode fazer em termos de melhorias, né? Quando você estiver escrevendo o seu parágrafo, dá para fazer alguma modificação vocabular? Aí olha aqui para esse material da professora, porque eu tenho certeza que você vai se lembrar daquilo que é possível fazer, ainda que você esteja... Deixa eu voltar para minha tela cheia lá, né? Ainda que você esteja um processo inicial de alguém que está começando a dissertar, porque, gente, o vocabulário, ele só não pode ser informal, beleza? Um vocabulário informal não, que a sua banca não tolera, aí você vai ser apenado. Mas sendo um vocabulário formal, ok, você não precisa de uma linguagem mirabolante, uma linguagem absurdamente formal para ter uma excelente nota. Entende? Então, ainda que você esteja iniciando, tijolinho sobre tijolinho até que você consiga edificar um prédio. Não é não? Não é de uma hora para outra. Mas eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido a aula de hoje e que tenha sido significativamente transformadora na sua vida, nos seus estudos e principalmente que você consiga aplicar tudo isso que a professora mostrou, como eu evidenciei, a importância das substituições, da inclusão de determinados vocábulos e que você comece. O importante é você começar e não negligenciar a redação não, porque a galera fecha o edital. Isso é muito comum. Você chega num dia de prova de concurso, eu fechei o edital, todo mundo fechou o edital antes da prova. Mas e a prova de redação? Que é prova também a propósito, né? É a prova de... Não, a redação é prova também, né? Então, e a redação? Né? Não negligencie, estude o quanto antes para você mandar muito bem, porque normalmente a nota de redação é um divisor de águas nos concursos, né? É o que sobe o candidato
na classificação, mas é o que der também, infelizmente. Olha aqui, curta, compartilhe, siga o Estratagema nas redes sociais, a gente tem conteúdo de valor lá no Instagram. Acesse o nosso site, os outros vídeos aqui da rede social, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito, muito, muito. Matrículas abertas para a turma FGV, texto dissertativo argumentativo e concursos militares também. Olha aqui, ó. Um beijo, até breve. Obrigada pela companhia e tchau, tchau.